Boa noite, professor. Boa tarde, pessoal. Vou guardar mais uns minutinhos aí para chegar mais pessoal aí. Ok? Bem, pessoal, então eu vou dar início aqui, já são 17h32, né? Aos pouquinhos aí as pessoas vão chegando e vão se conectando, vão ficando a par do que está acontecendo, né? Bem, na semana passada nós vimos a descrição de dois métodos iterativos de resolução de equações, né? O método de absecção e o método de Newton, né? Ou Newton-Raphson, é mais conhecido como método de Newton, né? Então, eu apresentei para vocês um exemplo de cada um dos métodos, em particular o método Newton, que foi na aula de sexta-feira. Eu apresentei, primeiramente, a dedução da fórmula, né? Apresentei a fórmula iterativa que gera as sucessivas aproximações da raiz de uma equação da forma fx igual a zero, né? Então, eu vou, na aula de hoje, retomar esse assunto. Eu vou, mais uma vez, apresentar a fórmula de Newton, né? E vou retomar ali o cálculo daquelas raízes que nós realizamos ali na sexta-feira, porque, na verdade, eu me dei conta, né, que a gente resolveu uma equação de terceiro grau e eu só calculei uma das três raízes, né? Vamos calcular as demais raízes, então, daquela equação que nós representamos graficamente a curva e vimos que era uma equação de terceiro grau com três raízes reais, né? Então, vamos ver vamos completar, digamos assim, esses cálculos que foram iniciados na sexta-feira com o uso da planilha, né? E vou também apresentar para vocês o método de iteração linear, que é um método de resolução iterativo também, e vou apresentar um exemplo, então, para vocês verem como é que esse método funciona. Vou apresentar algumas questões importantes a respeito da convergência, né? E bem, pessoal, então eu insisto, né, na minha recomendação, na minha orientação, que eu falei na outra aula, que vocês devem ter em mãos aí uma planilha, né, para tentar reproduzir os cálculos aqui, né, de repente montar a planilha de forma semelhante à que eu estou organizando aqui, para que vocês tenham uma referência, né? Vocês depois, quando forem utilizar
em alguma outra situação, a planilha já está pronta, né, já está montada, fica mais fácil, né, de vocês organizarem os cálculos tendo uma referência, né, para gerar sucessivas aproximações, para ter ali a localização clara, né, da célula que contém a semente, né, as fórmulas que definem a função e a derivada, no caso do método Newton, né, que são fórmulas que aparecem ali. Então, é importante, né, ir montando essas coisas, essas informações, para que vocês depois tenham mais facilidade nas tarefas de avaliação e que daqui a pouco vão começar a surgir. Tá? Bem, então, não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida sobre os vídeos, tudo certo, tudo ok? Deixa eu só localizar uma coisa aqui que já... Eu cheguei agora na aula, professor. Boa noite. Oi. O senhor estava explicando alguma coisa? Desculpa, Maurício, eu vou aumentar o volume aqui que está meio baixo. Pode falar de novo, por favor. Não, é que eu entrei na sala de aula agora. Aí o senhor estava explicando bem no meio. Aí o senhor questionou alguma coisa, aí eu não escutei. Ah, sim. Não, eu comentei aqui que eu vou retomar o assunto da sexta-feira, que eu apresentei a fórmula de Newton, vou representar ali a fórmula, fazer alguns comentários e vou concluir aquele exemplo que é uma equação de terceiro grau. Eu só calculei uma das três raízes, eu vou calcular as outras duas. E reforcei, né, aquela sugestão, aquela orientação de que vocês usem uma planilha para efetuar os cálculos. Então, vocês devem ter uma planilha montada, né, salva, porque depois vocês podem fazer pequenas modificações para realizar tarefas de avaliações e assim por diante, né? Não precisar sair do zero. Ah, tudo bem, então. Ok? Tranquilo, então. Obrigado, professor. Alô. Então tá, pessoal, vou iniciar aqui, então. Bom, então, né, deixa eu ver aqui. Agora posso compartilhar aqui. Ó, então, o assunto, né, que nós conversamos aí na sexta-feira passada foi o cálculo de raízes, né, pelo método de Newton. Então, o objetivo é calcular as raízes de uma equação da forma f(x) igual a zero, e geralmente essas equações aqui ocorrem, né, em situações distintas dentro da área de cada um, né? O pessoal da engenharia tem certas equações que às vezes precisam resolver, o pessoal da ciência da computação outros, enfim, isso é difícil da gente definir assim de antemão, né, que tipo de equações ou qual equação eventualmente vocês vão ter de resolver, né? Então, assim, nos livros de cálculo numérico, né, que são textos que abordam este assunto apresentando, né, diversos métodos, na discussão do método de Newton, né, a ideia é calcular as raízes reais, né, isto é, os números, os valores de x que pertencem ao conjunto dos números reais que tornam, né, o valor da função igual a zero. Né? E como nós vimos, né, a gente vai chutar uma semente, né, eu vou chamar de x0 ou de x1, tanto faz, né? Então, na aula passada eu usei x1, vamos usar x1 aqui, não tem problema. Então, eu chamei de x1 aqui a semente, né? Vou botar aqui entre parênteses. E essa semente nós vimos que eu, né, combinei com vocês o critério
uma vez localizado, né, o intervalo que contém a raiz, a gente vai pegar o ponto médio daquele intervalo como sendo a semente, né? Aí as aproximações sucessivas serão calculadas, vou atualizar aqui só para ficar de acordo com a anotação que eu usei, né? O x2 vai ser dado por essa fórmula aqui, depois vem o x3, então, vocês vejam que cada vez que a gente calcula uma aproximação a partir da semente, no caso do x2, por exemplo, né? Tá, a semente ali é o valor, né, que é o x1, eu preciso calcular a f de x1 e a derivada da f nesse mesmo ponto. Aí calculo essa divisão, faço a subtração, o resultado será a nova aproximação. Então, isso aqui a gente tem que ler, né, essa igualdade como sendo assim, ó, a gente conhece, né, ou vai calcular os valores que estão aqui do lado direito desta equação, vamos substituir aqui o x1 nessa posição, aqui no lugar do cálculo da f para produzir um resultado final que será o valor do x2. Então, esse x2 é uma aproximação obtida a partir da semente x1. Uma vez calculado o x2, né, a gente pode testar um critério de parada, geralmente uma iteração não é suficiente, né? Aí calcula-se uma nova iteração. Tu vai substituir o valor do x2 recém-calculado, aqui do lado direito da igualdade, ó, x2 menos f de x2 sobre derivada em x2. Então, é um processo repetitivo. Você veja que a fórmula é a mesma. Então, como a fórmula é a mesma, né, é usual a gente escrever a fórmula de uma maneira mais abstrata, né, dizendo que o xn mais 1 é igual ao xn menos a função calculada no ponto xn dividido pela derivada no ponto xn. Tá? E aí, né, se a sequência convergir, né, o limite será uma raiz da equação, digamos, o número a, né, porque se a gente fizer o cálculo desse limite no infinito, vai ficar igual a do lado esquerdo, igual a do lado direito, f de xn é zero, né, porque f de a vale zero. Então, realmente, né, o valor do f de a será igual a zero, uma vez que, quando eu subtrair aqui, ó, a menos a vai dar zero, e isolando o f de a, eu vou concluir que o f de a realmente será igual a zero. Então, quando a sequência converge, né, lá no infinito, claro que aqui, matematicamente, vai dizer, o limite, quando n vai para o infinito, mas, na verdade, né, esse infinito, às vezes, com 4, 5 aproximações, a gente já trunca o processo, né? Porque nós vimos lá que um processo de convergência é rápido, no exemplo ali da aula de sexta-feira, e os exemplos que nós vamos trabalhar aqui geralmente vão funcionar bem. Tá? Bueno, o que a gente tem aqui, né? Nesses casos, graficamente, né, o que acontece é o seguinte, né, vocês estão vendo aqui, ó, né, vamos supor que essa curva aqui, né, represente o gráfico da função lá, e essa bolinha vermelha é onde está a raiz da função, é o ponto que eu quero calcular. Tá? Então, se a semente, digamos, é o ponto x0 aqui, né, a reta tangente, a curva, é calculada ali naquele ponto, onde está o mouse ali, né, e aí a reta tangente, ela vai cortar o eixo x na aproximação x1 da raiz. Tá? E o valor do x1 é exatamente dado por aquela forma iterativa ali. Da mesma maneira, né, uma vez calculada a aproximação x1 da raiz, vai até a curva lá, ó, traça a reta tangente à curva, esta reta tangente vai interceptar o eixo x na aproximação x2 da raiz. Vocês vejam que essa aproximação já está bem mais perto lá da bolinha vermelha, né, que é a raiz que a gente quer calcular. Então, fazendo isso, né, mais algumas vezes, vocês vejam, se eu pegar aqui, né, agora é difícil até de representar, porque começa a perder, né, a clareza ali do gráfico. Vocês imaginam, pega o ponto x2, vai até a curva ali, ó, né, e desenha, né, a reta tangente. Vocês vão ver que a reta tangente, né, dá para fazer um exercício imaginário aqui, ó, pega o ponto x2, vai até a curva, traça a reta tangente à curva ali, ela vai interceptar o eixo x num pontinho aqui, bem pertinho da raiz. Tá? E esse processo, então, né, vai
gerar as sucessivas aproximações da raiz até que um critério de parada seja satisfeito, né? Essa é a ideia aqui desse processo. Né? Bem, então, né, nós vimos este exemplo aqui, ó, que a gente resolveu lá, em parte, né, resolvemos parcialmente, resolver esta equação aqui, né? X ao cubo menos x mais 0,2 igual a zero. Né? É uma equação de terceiro grau. Então, assim, pessoal, equações de terceiro grau, né, sempre tem pelo menos uma raiz real. Tá? Então, uma raiz real é certo que dá para calcular, mas ela pode ter três raízes reais. Né? E para a gente identificar se é uma situação ou outra, né, a gente faz o gráfico, né, e observa aqui, ó, tá? No caso desse exemplo, né, que nós vimos o gráfico através do GeoGebra, né, depois nós importamos aqui para esse texto, né, vocês vejam, está aqui o gráfico, né, x ao cubo menos x mais 0,2, né, lá no GeoGebra a gente tem que escrever com ponto. Né? Então, vocês vejam, tem uma raiz aqui, ó, nesse intervalo, né, que eu usei números inteiros, mas poderia ser de menos 1,5 até menos 1. Né? Dá para ver que entre menos 2 e menos 1 tem uma raiz aqui, ó, como está destacado ali no texto, né? Entre menos 2 e menos 1 tem uma raiz. Tem uma raiz aqui, ó, entre 0 e 0,5, ó, essa raiz aqui, né? E entre 0,5 e 1 tem uma outra raiz aqui, ó, né? Então, se a gente fosse chutar assim pelo gráfico, né, que a gente está vendo aí na tela, né, uma raiz ali em torno de menos 1,2, né? Tem uma raiz aqui que é em torno de 0,3, e aqui uma raiz em torno de 0,8, 0,9. Né? É mais ou menos este o panorama que a gente tem aí pelo gráfico. Né? E o GeoGebra é um programa bem confiável, né? bem fácil de usar. Tá? Então, eu recomendo também que vocês tentem usar, porque ele é bem fácil de importar aí né, o gráfico para um documento qualquer, então ajuda bastante. Tá? Então, eu pedi para calcular a menor raiz, né? Mas depois comentei que a gente iria calcular as outras. Né? Então, e escolher como semente x1 o ponto médio do intervalo que contém a raiz. Né? Então, aqui a gente viu que a raiz menor que tem é entre menos 2 e menos 1, né? Escrevemos aqui a função, tá? E está aqui a derivada da função. Né? Essa derivada, certo? É uma função obtida através das aplicações, né? Das regras de derivação que a gente conhece lá do cálculo. Né? A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. A derivada de x é 1, né? Então a derivada de menos x é menos 1. E a derivada da função constante 0,2 é zero. Então, a derivada final aqui, 3x ao quadrado menos 1, e usando a fórmula, né, nós teremos esta expressão aqui, xk mais 1, né, que representa a nova aproximação da raiz, aqui do lado esquerdo, né, é o resultado da expressão que define, então, xk menos a função no ponto xk, que é xk ao cubo, menos o xk mais 0,2, dividido por 3 vezes xk ao quadrado menos 1. Né? E o k de 1 até 10. Por que está escrito isso aqui? Né? Olha aqui. Está escrito lá, o critério de parada. O valor absoluto da função menor que 10 ou menos 4 em, no máximo, 10 iterações. Tá? Então, assim, o que significa isso? A gente vai testar, né, os valores da função nos pontos da sequência. A hora que esta condição aqui for satisfeita, tá, o processo para. Se eu fizer várias iterações, várias aproximações, lá na 10ª iteração ainda não for satisfeita essa condição aqui, eu vou parar do mesmo jeito, porque está dito aqui, ó, que é no máximo 10 iterações. Então, a gente vai usar aquela fórmula no máximo 10 vezes, independentemente desse outro critério aqui, ó, né? Esse é o número máximo de repetições que eu tenho que fazer. Tá? Então, é muito importante ter esta informação. Né? Por quê? Porque pode acontecer, né, pessoal, de eu estabelecer um critério de parada, né, e, eventualmente, por alguma característica daquela equação, né, aquela condição não ser satisfeita.
né? Então, se essa condição aqui, ó, não for satisfeita, o que eu vou concluir? Eu vou concluir, olha, após 10 iterações, a condição não foi satisfeita, mas a gente encerrou o processo porque o número máximo de iterações é 10. Tá? É nesse sentido que deve ser interpretada esta condição, esse critério de parada aqui. Né? Não é para fazer indefinidamente até que aquela condição ali seja satisfeita. Tá? Ok? Muito bem. Então, a gente pegou, tá, para calcular a menor raiz, que é a que está nesse intervalo aqui, né, entre menos 2 e menos 1, a semente, então, né, é este ponto. Tá? É o ponto médio, né, do intervalo. Que contém a raiz. Né? Essa é a combinação que eu vou fazer aqui em qualquer caso. Tá? Então, a gente pega e atribui, né, este valor aqui para a semente e vai substituir o K igual a 1 nessa fórmula, resultando, então, que o x2, que é o resultado da nova aproximação, é menos 1,5 menos a função no menos 1,5 dividido pela derivada no menos 1,5. Né? Certo? A gente pegou e desenvolveu esses cálculos aqui, né? Concluímos que o x2 era igual a menos 1,5 menos a função, que deu menos 1,675, dividido pela derivada primeira, que é 5,75, calculando essa divisão e somando, resultou em x2 igual a menos 1,20, 86, 95, 65. Tá? Então, assim, eu chamo a atenção, né? Depois eu usei a planilha. Mas eu quero ver como é que funciona isso aí, tá bom? Ó, então, se fizer agora o K igual a 2, né? Vou botar aqui. Vamos fazer mais uma vez para a gente. É sempre bom, né? A gente rever. Aí vai ficar assim, ó. A gente vai pegar essa fórmula. E vai colocar aqui, ó. Está aqui a fórmula, né? Está aqui a fórmula. A gente vai fazer 2 aqui no índice. Aqui 2. Aqui 2. E aqui também. Qual é o problema de fazer isso, né? Agora, aqui, nesse momento? É que vocês observem. Se eu pegar aqui, né? Eu vou ter que calcular com essa grande quantidade de algarismos. Né? Esse é o inconveniente, digamos assim. Tá? Mas não tem problema, a gente pode fazer. Vamos pegar aqui. Mesma coisa aqui, né? Eu tenho que botar este número elevado ao cubo aqui, ó. Então, vejo que é bem... Mas é aquela coisa, digamos assim, te dá um pouco mais de segurança, né? Fazer algumas etapas desses processos, pelo menos, né? Pelo menos algumas, fazer assim detalhadamente, que daí tu vê, né, o que está acontecendo, digamos assim, né? É mais tranquilo. Né? Vou botar aqui. Vou botar símbolo da potência ali. Claro que aí, né? Sempre digo assim, a gente tem que ter muito cuidado, né? Se vai usar uma calculadora, por exemplo, né? Porque se a gente vai ter que digitar, né, esses valores, isso vai exigir um esforço um pouco maior. Tá? Então, vamos supor, vou pegar minha calculadora aqui, só para a gente... Por exemplo, vou calcular essa expressão que está aqui em cima do sinal da fração. Né? Vocês observam, vai ficar menos 1,20, 86, 95, 65. Né? Aí vai levar o cubo. Tá? Veja, vai botar aquele monte de coisa lá. Né?
Aí tem um menos com menos aqui, né? Vai ficar mais. Mais 1,20, 86, 9565. Mais 0,2. Então, tu tem que registrar isso aqui. Vamos fazer o registro aqui, só para a gente... Vocês verem a dificuldade que é, mas vamos fazer. Vou botar o sinal da fração ali. Menos 0,3571. Quarenta e dois, 27. Acho que é isso. Não, 42, 71 aqui. Beleza? Vamos ver se a gente fez certo aqui. Menos 0,35. Aqui no Excel já deu uma diferencinha já. Mas tudo bem. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse valor aqui como referência, né? Depois a gente pode fazer uma análise do que está acontecendo, tá? Menos ínfimo, isso. Por que aqui dá uma diferença? Por que aqui dá uma diferença? 20, 86, 95, 65, 22. Aqui eu trabalhei com... é que eu trabalhei, eu acho, com menos casos decimais aqui no texto. 2, 4, 6, 8. É por isso. Tá? Então, essa diferença é por causa que aqui eu estou usando 8 casos. Mas tudo bem, agora eu já fui aqui, vamos seguir aqui. Agora eu vou calcular o denominador, quer ver? Vai pegar o 1,20, 86, 9565. O sinal de menos faz diferença, né? Vai levar ao quadrado. Vai multiplicar por 3. Vai subtrair 1. 3,3828. 35, 53. 52. Tá? A gente vai dividir essas quantidades aqui, ó. Vamos ver quanto é que vai dar a divisão ali, só para a gente ter uma ideia. 0,35, 71, 4271 dividido por 3,38, 28, 35, 52. Isso aqui é um valor negativo, né? Menos 0,1055. Vamos ver quanto é que deu lá na planilha. Menos 0,1055. Então, está dentro ali, né? Então, vejam, isso aqui, observa, tu vai ter que copiar isso aqui. Vamos fazer aqui. Aí, menos aquela quantidade que está ali como resultado. Menos 0,1055. Uh, 74,87. Aí tu vai pegar essas duas quantidades, né? E vai somar as duas, aí vai ficar definido o valor do x3. Né? Vamos fazer a conta aqui. Ó. Menos 1, menos 1,20, 86, 95, 65, menos com menos a mais, né? 0,10, 55, 7487, tá? Aí vai te dar o valor menos 1,1031. 31, 20, 78. Tá? Então, esta aqui, né, é a nova aproximação da raiz. Okay? Então, o que a gente viu, né, na aula anterior, que a gente pode automatizar todo esse processo
que são os resultados apresentados aqui nessa planilha. Vocês vejam aqui, o menos 1,10 aqui, ó, está aqui assim, ó, vendo? Uma pequena diferença lá, porque né, lá na planilha eu automatizei todos os cálculos com 10 casas decimais. Tá? Mas os valores estão dentro da mesma faixa. Aqui, ó, tinha obtido menos 1,20, 86, a função ali deu menos 0,35 e aqui a derivada deu 13,38. Né? E a divisão que a gente obteve agora ali, ó, menos 0,1055. Tá? Então, como é que isso foi feito lá? Né? Vamos lá. Ó. Aqui a função, né, x ao cubo é menos x mais 0,2. Aqui a derivada. Aqui eu coloco a fórmula, né, para a gente lembrar, a fórmula de Newton-Raphson, certo? Então, eu coloquei a semente, né, nesta célula, que é destacada em amarelo, porque daí vocês vão ver aqui, na hora que eu trocar a semente, tá, que se eu quiser, né, calcular as raízes desta mesma função que estão nos outros intervalos, vocês vão ver que vai ser vai ser suficiente só trocar a semente, né, ele vai atualizar todo o valor, né? E eu acrescentei, né, lá, então, eu coloquei o índice, coloquei, então, ó, vamos botar aqui o comentário, ó, representa o valor inicial, que é o ponto médio do intervalo que contém a raiz. Tá? Então, o que a gente colocou lá? Colocou desse lado aqui o índice, né? Colocamos aqui a semente, e aqui a gente definiu, né, como é que ele calcula a função com aquele sinal de igualdade lá. Ó, né? Essa aqui é a célula, no meu caso aqui é a célula G13, né? Vejam lá, ó, F é igual, né, o símbolo de igualdade, igual a F13 ao cubo, menos F13 mais 0,2, que é a lei da função ali. Né? A derivada é igual a 3 vezes F13 ao quadrado menos 1, está aqui, né? E aqui a divisão, né, que nós já havíamos calculado também detalhadamente. E aqui eu faço aquele teste, né? Eu coloco lá, é igual, né? Eu pergunto se o valor absoluto da célula G13 é menor que 10 menos 4, ponto e vírgula, tem que colocar 1 aqui. Se esse teste der negativo, ele vai colocar o valor zero. Aqui, realmente, né, a função, ó, não tem um valor absoluto ainda menor que 10 a menos 4. Por isso que o teste deu como resposta o valor zero, que corresponde aqui o critério de parada ainda não é satisfeito nesta posição aqui. Tá? Aí foi calculado o novo valor da aproximação. Ó. É o valor do x1 menos a divisão. Ó. Veja, está escrito lá, igual a F13 menos I13. Né? É o resultado desta célula menos esta aqui, que vai dar o x2. Tá? Que foi o resultado que nós encontramos aqui agora. Né? Aqui. Ó. Esse resultado recém-revisado aqui. Tá? Bem, aí a gente calculou a função, calculamos a derivada, calculamos a divisão e o x3, que nós também recém-calculamos ali, né? E ao fazer o teste, né, aqui deu zero, então tem que fazer pelo menos mais uma vez, né? Por quê? Porque a função ainda não tem um valor absoluto menor que 10 a menos 4 aqui nessa posição. Vocês vejam que a função já está perto de zero, né, que é o objetivo. Aí calculou o x3, que é menos 1,10, 31, 20, 7786. Aí calculei a função aqui. Né? Ó, como é que foi feito isso? Foi só atualizado, né? Através daquele recurso do Excel, né? Arrastando aqui o mouse para copiar as operações que são feitas nesta mesma coluna, na linha 13. Né? Ó, é F15 ao cubo menos F15 mais 0,2, que é a definição da função lá, né? Aplicada neste ponto que é o x3. Deu menos 0,03. Vocês vejam que já está se aproximando de zero, mas não é menor que 10 a menos 4. Aí calculei a derivada, calculei a divisão, o teste foi feito e foi comprovado que não pode parar ainda, e calcula a nova aproximação
fazendo uso da fórmula iterativa, menos 1,088, 31,67, 993, né? Então, assim, quem não tem essa familiaridade, tem que, é só arrastar aqui, né? Uma vez que foi calculada, seria só arrastar o mouse aqui que ele atualiza, né? Vai dar menos 1,088, né? A função, ó, deu 0,0007. Vocês vejam que ainda não é suficiente parar aqui, porque o teste lá deu 0, tá? Então, calculei a derivada, calculei este quociente, né, que aparece lá na fórmula iterativa, e novamente calculei, né, a aproximação, que é o x5. Quando foi feito aqui, ó, o valor da função, vocês vejam que vai dar 6 zeros após a vírgula, então o valor absoluto vai ser menor que 10 a menos 4, né? Que é o que diz o teste ali, ó. O valor absoluto da célula G17 é menor que 10 a menos 4. Então, quando a resposta é 1 ali, pelo critério de parada, né? Este valor aqui, ó, está escrito ali no comentário, né? Representa a aproximação da raiz que satisfaz o critério de parada, tá? Então, lá, né? No texto, eu coloquei esses resultados todos aqui, né? E uma vez que este valor aqui satisfaz o critério de parada, né? A raiz desse intervalo, que é o intervalo menos 2, menos 1, é o x igual a menos 1,088, 0,34, 0,170, pois satisfaz o critério de parada, que é o módulo da função, né? Que é essa coluna aqui, ó, é menor do que 10 a menos 4. Tá? Aí eu coloquei, né, como exercício, né, calcular as demais raízes desta mesma equação, evidentemente usando aqui a planilha, né? Então, assim, pessoal, ó, o que a gente viu lá no início? Nós temos uma raiz que já foi calculada aqui, entre menos 2 e menos 1, né? Tem outra raiz entre 0 e 0,5, e outra entre 0 e 5 e 1. Então, vamos calcular aqui, né? Então, a semente aqui vai ser o ponto 0,25, né? Porque o ponto médio é exatamente este ponto. Vai pegar a média entre os dois extremos. Média aritmética simples. Soma e divide por 2, dá 0,25. Tá? O que a gente vai fazer? Ó? Olha só. A gente vai pegar esse valor aqui e vamos colocar lá na planilha. Olha só, que barbada. A gente pega aqui, ó, e simplesmente, tá? Do que a gente pode fazer? Vocês podem fazer o seguinte, ó, podem salvar, né, a planilha com o nome, digamos, raiz 1, né, e depois aí tu altera e salva com raiz 2, depois salva e altera para calcular a raiz 3, tá? Então, é a minha sugestão aí para vocês terem todos os valores registrados, né? Aí é uma sugestão. Ó. Então, aqui, ó, vou colocar aqui o 0,25, vocês vejam o que vai acontecer. Tá? Então, olha só, automaticamente, quando eu mexi aqui, né, ele atualizou, ó, e vejam aqui, ó, começando com 0,25, como a semente, foi suficiente calcular até o x3. Né? Quando chega no x3 ali, ó, já deu, já fez com que o critério de parada fosse satisfeito, né? Porque a função tem um valor absoluto menor que 10 a menos 4, que é o resultado do teste aqui, ó. Quando o teste dá 1, é porque o resultado obtido ali já satisfaz o critério de parada expresso no enunciado, né? Então, nós vamos copiar isso aqui, ó.
Aquelas demais informações ali eu não vou inserir, porque já estão nas demais ali, ó. E vamos fazer aqui. Né? Então, veja, fazendo uma análise aqui dessas... Tá? A raiz não, a gente vai pegar a primeira que satisfaz o critério ali, ó. Tá? Embora ele tenha calculado até o x5, a gente vai considerar o 0,209, 147, 32, 65, né? Certo? Satisfaz o critério de parada, né? Porque o módulo aqui, agora não dá para enxergar aqui. Está aqui, ó. Zero, acho que são 5 zeros. Né? Esse valor é menor do que 10 a menos 4. Vamos fazer o seguinte, vamos escrever assim, né? Com aproximadamente igual, já que nós temos o recurso aqui, né? Melhor. Certo? Então, não precisa, esse ponto aqui, ó, já é um ponto que satisfaz o critério de parada. Tá? Como eu tinha feito até 5, ele continuou, né? Vocês vejam que aqui no X4, no X5, já não tem nenhuma diferença, né? Por quê? Porque como eu limitei em 10 casas decimais, as diferenças que eventualmente existem estão para lá da 10ª casa. Né? Então, como eu limitei em 10, o Excel nem enxerga aqui. Ó. Você vê que a função aqui, né, pelo critério usado, já dá o resultado igual a 0. Tá? Então, realmente, né, dá para ver que o método Newton-Raphson, vocês vejam, ó, converge muito rápido neste caso aqui. Né? Agora, por último, né, o cálculo da raiz que está no seguinte intervalo. Entre 0,5 e 1. Na semente, a gente vai pegar, então, de novo, né, o ponto médio, que vai dar para fazer de cabeça, né, 0,75, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar isso aqui, a data de hoje. Eu tenho aqui a segunda raiz salva, né, já tem a primeira. E agora eu vou botar aqui, ó, 0,75. Quando eu pressionar Enter aqui, ele automaticamente vai atualizar todas as células. Ó. Então, tá aqui a semente, ó, que é o H10, né? Que copiou dali. Tá? E aí, ele já atualiza. Ó. Vocês vejam que aqui nessa coluna, opa! Vocês vejam que aqui na célula, que é o X4, ó, já é suficiente, ó, aqui, ó, porque aqui é a função da menor que 10 a menos 4 pelo teste ali. Ó, tá? Então, né, nesse sentido, muito prática a planilha, né? Porque é mais seguro, inclusive, né, do que a gente usar a calculadora. Né? A chance da gente errar na calculadora é muito grande, né, porque a gente tem que digitar uma...
Você vê aqui, ó, né, o módulo de 0,00008, né, é menor do que 10 a menos 4. Tá? Beleza? Então, com isso, né, vocês vejam que em poucos minutos, né, é possível calcular todas estas aproximações, né, com bastante segurança, e até a gente pode, né, fazer uma análise comparando o resultado obtido numericamente aqui para cada uma das raízes, né, e o gráfico. Vocês vejam, uma das raízes é 0,88, está aqui, ó, esse pontinho aqui, quer ver? Né? E a outra raiz lá que a gente tinha calculado, que é menos 0,20, aqui é 0,2, né? Uma coisa assim também. Então, a gente, né, consegue ter, né, todas as raízes calculadas em poucos minutos, usando este recurso aí da planilha. Ok, pessoal? Alguma pergunta? Só uma perguntinha. Ali na hora que o senhor colocou a raiz ali aproximada, eu acho que o senhor viu o de cima e colocou o de baixo, ou o contrário. Porque parece... Tá falando da última? Isso. Vamos ver. Que ali está 0,8. Sim, tem razão. É verdade. Deixa eu ver se eu copiei certo aqui. Isso, é o x4, tem razão. Então, vamos corrigir aqui. 87, 89, 46, 19, 22. Beleza, obrigado. Então, assim, pessoal, claro que não é obrigado, né, a usar aqui o Excel, né? Vocês podem usar outras planilhas que tem algumas planilhas que é do próprio Google, né, que estão disponíveis ali, tem recursos muito parecidos, enfim, deve ter outras, tá? A ideia, né, é que a gente desenvolva ali aquela primeira parte da localização gráfica, usando esses recursos, ou numa tabela de pontos, né, identifique onde é que estão as raízes pela troca de sinal, se for usar a tabela de pontos, e, uma vez escolhida, né, definida a semente, tá, manda o computador fazer as contas, né? A parte braçal, né, tudo bem, quem se sente mais, como eu disse para vocês, é interessante fazer, né, para ter, assim, uma ideia melhor do que está acontecendo, mas uma vez que a gente se sente mais à vontade, né, se sente seguro em usar a planilha, porque aí tem que saber, né, escrever as funções, escrever as fórmulas no formato correto. Aqui na planilha, é uma mão na roda, tá? É muito mais tranquilo do que usar uma calculadora. Tá bom? Muito bem. Então, aqui, pessoal, eu vou comentar com vocês uma observação que eu encontrei no livro, né, que é essa situação aqui que existem exemplos, né, o autor comenta que é fácil, né, nas palavras do autor lá do livro, é fácil dar exemplos em que a sequência xn de aproximações de Newton não converge. Né? Basta tomar uma função, como n x, que não assume o valor zero, e mesmo que a função tenha uma raiz real, a sequência pode divergir caso o x0 seja tomado longe da raiz. Né? Então, o exemplo que ele cita aqui é o x menos x ao cubo. Tá? X menos x ao cubo, ele tem uma raiz aqui no zero. Tá? Ele está dizendo que
se tu der um chute inicial, que é a raiz de 5 sobre 5, tá? Ela vai ficar andando de um lado para outro e não vai convergir para a raiz, quer ver? Vou mostrar para vocês aqui. Vamos testar então esse exemplo para vocês verem o que acontece. Então, a função aqui do exemplo é x menos x ao cubo, né? Vamos olhar lá. X menos x ao cubo. Então, a derivada dessa função é igual a 1 menos 3 vezes x ao quadrado, né, pelas regras de derivação. Tá? Então, a semente ali do exemplo do livro, é raiz de 5 sobre 5. Então, aqui eu vou botar, é raiz de 5 dividido por 5. Então, aqui, ó, eu vou botar direto aqui as células que interessam. Como a gente quer fazer um teste aqui, aqui mais umas 4 ou 5 aproximações. Vamos ver se realmente vai acontecer com ele. Então, aqui é a semente. Vou botar aqui. Aí, claro, né, pessoal, eu tenho que dar um desconto, que no livro ele deve ter feito sem arredondamento, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, isso aqui é igual a essa célula. Ó, essa aqui é a função, então, é a célula menos esta célula elevado ao cubo. Tá. E aqui é igual a 1 menos 3 vezes esta célula elevado ao quadrado. Tá. Então, aqui, ó, como é que calcula, né? É igual a semente menos o valor da função na semente dividido pela derivada na semente. Ó, vocês vejam que deu o valor com sinal trocado ali, né? Agora vamos botar tudo com 10 casos aqui para a gente olhar. Ó, estão vendo? Deu esse aqui com sinal trocado. Agora eu vou calcular a função de novo. Opa. Deu aquele resultado com sinal trocado, e aqui deve dar a mesma coisa também, com sinal trocado. Não, é o mesmo valor. Ó, então, o que vai acontecer? Vai dar o 0,44. Tá vendo? Aí calcula a função. Vai dar o primeiro valor. Né? Calcula aqui, vai dar a mesma derivada. Então, vocês vejam. Ó, olha o que está acontecendo. Fica acontecendo exatamente isso que o autor fala no livro, né? Vai de um ponto para outro sem convergir para a raiz, tá? Por quê? Porque nesse gráfico aqui, ó, tá mostrando, ó, tá aqui o gráfico da função, ó. Aí, ó, escolhe lá uma aproximação, que está longe da raiz, ó. Aí, essa aproximação vai até a curva, pega a reta tangente, essa reta tangente intercepta o eixo x, no menos o valor escolhido lá inicialmente. Aí vai até a reta tangente e volta para lá. Então, ele fica pulando, ó, de um valor para outro sem se aproximar da raiz, que é o zero. Tá? Se vocês alterarem aqui a semente, quer ver? Ó? Vou alterar a semente aqui, vou botar 0,2.
Ó, já dá a raiz aqui. Tá? Então, o que o autor quer chamar atenção aqui, né, que quando a gente usa um recurso computacional, né, como eu fiz aqui, né, bom, então vejam, ó, se eu usasse, né, a raiz de 5 sobre 5, né, que não converge, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer algumas vezes, né, e analisar, bom, não está convergindo, vou ter que parar de qualquer jeito, ou vou trocar o x0, né? Agora pensa assim, ó, se tu tiver usando um programa de computador, né, o computador ele não pensa, ele, não, né, ele só obedece às ordens. Então, tu tem que ter lá no teu programa, né, um critério de parada que ele tem que parar o processo independentemente de haver convergência. Tá? Então, é por isso que tu tem que dizer, olha, vai testando, a hora que der valor absoluto da função menor que 10 na menos 5, tu para, mas tu vai fazer isso no máximo 10 vezes. Então, sempre tem que ter, tá? Essa é a importância de estabelecer um número máximo de iterações, além de um eventual critério como aquele que foi estabelecido ali. Tá? Bem, pessoal, então, para mostrar para vocês, né, eu havia comentado sobre o método da iteração linear, que é chamado também de método ponto fixo. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui esse método, para vocês terem uma ideia de como é que ele funciona, tá? Para resolver certas equações. Ele tem, como eu disse para vocês, é um método de importância mais teórica, né? Mas, enfim, é uma alternativa. Tá? Então, a ideia é que, ao resolver uma equação desta forma aqui, a gente vai isolar o x de diversas formas, tá? Deixando o x de um lado e o restante de outros termos da equação tu vai passar para o outro lado. Tá? Então, por exemplo, ó, tu tem essa equação aqui, né? X ao quadrado menos x mais 10 igual a zero. Equivale a fazer o x igual a x ao quadrado mais 10. Né? Então, tem o x de um lado e x ao quadrado mais 10 do outro, que é a chamada função de iteração. Tá? Então, uma vez que tu isole, né, tu escreva a equação na forma x igual a g de x, tu vai dizer que o xn mais 1 é igual a g de xn. Tá? Então, essa aqui vai ser a forma iterativa, né, definida pelo método de iteração linear. Então, ou seja, tu vai calcular esta função aqui tantas vezes quantas forem necessárias, né? E a ideia é que, sob certas condições, vai ser garantida a convergência para a raiz da equação. A condição de convergência estabelecida é que a derivada desta função de iteração, g' de x, deve ter valor absoluto menor que 1 em todos os pontos do intervalo AB. Tá? Então, se essa condição aqui for satisfeita, né, a sequência xn vai convergir para a raiz P, que é o ponto fixo da função g. Por exemplo, ó, 3x menos cosseno de x igual a zero. Tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu comentar aqui. É 3x menos cosseno de x igual a zero. Assim, pessoal, quando a gente tem uma equação, né, e pede para resolver pelo método da iteração linear, vocês têm que pensar em mil e umas maneiras de isolar o x. Né? Como é que isola o x? Do jeito que vocês acharem melhor. Tá? Por exemplo, uma das maneiras é fazendo isso aqui. Né? Vocês vão jogar o x lá para o lado direito, né, da equação, vai ficar 3x igual a cosseno de x. Certo? Essa é uma das maneiras de isolar o x. Então, né, o x vai ser cosseno de x dividido por 3. Daí você pode perguntar assim, mas onde é que
como é que pensou nisso? Tem que pensar em maneiras diferentes de isolar o x. Tá? Outra solução possível. Então, isso aqui, ó, tá? Isso aqui define uma função g de x. Então, isso aqui é uma função de iteração. Significa que é possível, né, tu usar essa função para calcular as sucessivas aproximações. Outra possibilidade. Vocês pegam aqui, ó, esta equação, tá? Vocês vão escrever na ordem inversa. Tá? E aí vocês vão isolar o x usando a função inversa do cosseno. Né? O x vai ser o arco cujo cosseno é 3x. Tá? Então, essa aqui é uma outra, digamos, chamamos lá de G2 de x. Tá? Então, é uma outra função de iteração possível. Ok? Então, existem muitas formas de fazer isso, tá? Bom, o que mais que é dito lá no... Então, essas são duas possibilidades, mas o que diz lá no enunciado? Vamos ver. O critério de parada é que a diferença, né, entre... Ó, esse aqui é um critério de parada diferente, ó. Vamos copiar daqui. O critério de parada é que as duas aproximações sucessivas, né? Vou copiar aqui. Duas aproximações sucessivas da raiz têm que estar distanciadas por um valor inferior a 10 a menos 2. Tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir, né, em qual intervalo está a raiz. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer no GeoGebra ali, que se vocês se acostumam, né, com o GeoGebra. Ó, escreve lá, y igual a 3x menos cosseno de x. Ó. Dá para ver aqui, ó, uma raiz entre 0 e 1, né? Tá vendo? Tá? Ó, ampliando aqui, ó, dá para ver até que está entre 0 e 0,5. Vamos dizer que está entre 0 e 1. Tá? Depois a gente pode transportar o gráfico. Né? Certo? Então, possui uma raiz no intervalo 0 até 1. Tá? E vejam que, ó, qual é a condição de convergência? Ó, o módulo da derivada da função de iteração tem que ser menor que 1. Tá? Então, por exemplo, você pega essa função aqui, ó. Essa aqui é fácil de calcular a derivada. Tá? Vamos testar aquela primeira ali que é mais fácil. Então, derivando. Quanto é que vai dar a derivada ali? Ó? Essa derivada aqui é barbada. A derivada de cosseno é menos seno. Né? Então, vai ficar menos seno de x dividido por 3. Tá? Se tu tomar o módulo, né, o módulo dessa expressão aqui, ó, é igual a módulo de seno de x sobre 3. Tá? Que é sempre menor que menor ou igual a 1/3, né? Porque o valor do seno é no máximo 1, né? Certo? Então, se vocês testarem isso aqui no intervalo
0,1, né? Certamente é satisfeito. Independente do valor de x, né? O valor máximo do módulo do seno é 1. Né? Então, o seno de x dividido por 3 vai ser no máximo 1/3, né? Portanto, vai ser menor que 1. Né? Então, isso aqui vai ser menor que 1. Se é menor ou igual a 1/3, né? É menor que 1. Tá? Então, vai funcionar. Esse método iterativo aqui vai funcionar. Então, digamos que a semente seja o ponto 0,5. Tá? Então, vocês cuidem. Se vocês usarem a calculadora comum, né? A calculadora tem que estar configurada no modo radiano para funcionar. Tá? Como é que vai ser calculado, né? As demais aproximações, ó. Vai usar aquela fórmula dada lá no texto, ó. Vamos voltar lá. Ó. Xn mais 1 é igual a g de xn. Tá? Então, como é que vai calcular? Ó. Xn mais 1 xn mais 1 é igual a g de x índice n. Então, o que tu vai fazer? Tu vai aplicar aquela lei ali. Né? Qual é a g de x? É cosseno de x sobre 3. Então, vai ficar o cosseno... Opa! É o cosseno de xn dividido por 3. Né? Então, por exemplo, supondo, vamos fazer só o primeiro aqui, n igual a 1. Né? N igual a 1. Né? Então, como é que vai calcular aqui? Ó? Vai ficar... Vamos omitir essa parte do meio aqui para ficar mais limpa essa fórmula aqui. Ó, vou pegar essa fórmula, vai substituir n igual a 1 aqui. Vai ficar aqui 1 mais 1 e aqui 1. Então, vai ficar x2. Quanto é que é o x1? É 0,5. Né? Ó, pega a calculadora e calcula isso aqui e divide por 3. Quer ver? Bota lá, 0,5, bota em radianos, ó, cosseno e divide por 3. Dá 0,29. 29, 25, vamos copiar aqui. 27. 52. Mas como a gente viu ali, né? A planilha é mais rápido. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Já calculamos aqui. Agora vamos calcular na planilha. Vamos botar outra planilha aqui. Né? Vamos botar aqui, ó. Vamos botar aqui a semente. No caso ali é 0,5, né? E aqui, vamos botar o K. Bom, vou botar N. N, XN e G de XN. Tá? Bom, aqui nem precisa, né? Isso aqui é só... Ó, Q1 é o primeiro mais 1. Vamos arrastar aqui uns 0,5. Vamos fazer o seguinte, vamos centralizar aqui para ficar mais bonito. Depois a gente vai aumentando se precisar, né? Como é que a gente calcula então? Ó? O cosseno de xn sobre 3. Né? Está aqui, 0,5. É igual. Ó. Bota lá, igual a cosseno da célula anterior dividido por... Opa, não esqueci de igual. Cosseno, a parênteses. Célula anterior
Divide por 3. Tá? Esse aqui é igual a semente lá. Tá? Vamos botar aqui a semente. E aí a gente arrasta aqui. Vamos fazer o teste aqui, ó. Aqui não tem como calcular o teste. Opa. Ó. C. O valor absoluto da diferença dessa célula menos esta for menor que 10 a menos 2, a resposta é 1, senão é 0. Opa. Ó, deu 0, tá? Aí eu arrasto aqui e calculo o teste. Deu 0. Atualizo de novo. Arrasto aqui. Deu 1. Então, aqui, ó. Então, não precisa fazer mais nada. Né? Tá aqui a raiz. Né? 0,316498. Agora aqui eu vou botar tudo com 10 casos decimais, vai ficar mais... Pra gente uniformizar, né? Então, tá aqui, ó. Vou botar aqui a função iterativa aqui, só para a gente registrar aqui. Então, tá aqui, ó. O x é aproximadamente 0,3164, 98, 44, 59. Então é isso aí, pessoal. Se vocês olharem, né, são 3 diferentes formas, então, de resolução de equações, tá? Mas, sem dúvida nenhuma, e vocês lendo aí, botando aí, né, sites de busca, olhando em qualquer livro, o livro da Ruggiero, o livro do Barroso, que tem na biblioteca, sobre o método de resolução de equações, o mais competitivo, né, isto é, com o que converge mais rápido, dado um determinado critério de parada, é o método de Newton-Raphson, tá? Sem dúvida nenhuma. Tá? Então é isso. Tá? Considero que a gente conseguiu fazer aí um bom apanhado dos métodos iterativos de resolução de equações. Tá? Vou encaminhar para o encerramento de hoje. Agradeço aí a participação de todos, a atenção, né? As sugestões ali no andamento da aula. E deixa eu ver como é que nós estamos ali para sexta-feira, se tem atividade de avaliação já. Deixa eu dar uma olhada. Só um minutinho aí. Hoje é dia 23. Ah, não, é lá na outra semana. Tá tranquilo. Tá? Hoje é dia 23, 27. É na sexta-feira da outra semana. Tá? Então tá tranquilo. Temos um tempinho. Beleza, então. Então tá bom. Encerro por hoje. Continuando na sexta-feira. Boa semana para vocês. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, professor. Valeu, obrigado. Oh.